E aí pessoal, tudo bem? Vamos à semana 5 de programação de computadores e vamos ao exercício 1 e 2 que eu vou fazer no mesmo programa porque eles fazem parte do mesmo programa. Então vamos começar. O que o exercício está pedindo é que a gente crie dois métodos, um que gera uma matriz de múltiplos e um que imprime essa matriz gerada. O que acontece? Damos um vetor com os valores inicialmente 11 e 49, e a gente vai ver quais são os múltiplos de 11 de 0 a 100 e retornar numa matriz. Aqui está o resultado de um teste que eu fiz aqui. Então a gente vai retornar esses valores aqui, e 49 os múltiplos de 0 a 100, quais são, e vamos colocar nessa outra posição da matriz. Isso aqui é uma matriz, tá? Então temos aqui o método que está no próprio exercício. Então método gera matriz, imprime matriz, o vetor que a gente cria, resultado esperado, e esse aqui é o resultado esperado. Então vamos lá. Eu criei exercício 1 e2.java, criei a classe com o mesmo nome do arquivo. Dois métodos. Esse método aqui retorna um inteiro, quer dizer, retorna uma matriz. Então já vamos dar um return na matriz. Então esse método vai retornar uma matriz. Esse método aqui não vai retornar nada. E aqui nosso main. Ok? Para fazer o nosso programa funcionar, o que a gente tem que fazer? Eu vou armazenar esse vetor, essa matriz resultante desse método aqui, que ela retorna uma matriz. Eu vou armazenar ela numa nova variável que eu vou chamar de matriz. Int. Vamos declarar a matriz. Uma matriz, que é o nome da variável, que é igual ao resultado desse método aqui. O que é esse método? A gente chama o método. Abre e fecha parênteses. E a gente tem que passar um valor quando a gente chama esse método, porque ele espera um valor para inicializar esse método. Valor conjunto, que é, na verdade, a variável vetor. Ok? E aqui eu vou dar um print, que aqui é outro método que vai imprimir. Como ele não retorna nada, ele vai dar aquele system.print.out. Vamos escrever aqui, ó. System.out.print. Vai imprimir aqui. E isso aqui, o resultado desse método aqui, a gente já vai imprimir na tela. Para chamar esse método, a gente vai falar, chamar o método, imprime matriz. Vamos passar qual é a matriz que a gente vai imprimir, porque ele espera uma matriz de entrada. Então a gente passa a matriz que a gente criou aqui e ele vai imprimir todos os valores para mim. Ok? Então esse aqui seria o método main, que é declaro o vetor, igual ao do exercício, chamo o método gera matriz, armazena numa nova variável, o retorno desse método, chamo o método imprimir, passo a matriz que a gente armazenou na variável matriz e ele vai imprimir para mim o resultado. Ok? Então, por enquanto, é isso. O que a gente vai fazer nesse primeiro método? A gente vai gerar os múltiplos. O que seria a gente gerar os múltiplos? A gente vai identificar do vetor passado, que é esse vetor conjunto, quais são o número de posições que ele tem no vetor passado. Então esse vetor aqui tem uma posição, duas posições, então a gente vai ver qual é o número de posições que a gente está passando e vamos gerar essa matriz resultado. Então o que a gente vai criar é uma matriz de inteiros, que ela chama matriz, que é o que a gente está retornando. O exercício usa outro nome, usa múltiplos. Múltiplos, é isso. Múltiplos. É isso? Então, o retorno vai ser essa matriz. A gente está determinando ela aqui. E a gente tem que dar o tamanho dessa matriz. O que acontece? Então, é uma matriz de inteiros. E ela tem... É um vetor de vetor. O que acontece? A gente vai declarar apenas o número de linhas
que essa matriz tem. O número de colunas a gente vai declarar posteriormente. Então a gente passa o conjunto. O tamanho desse vetor aqui é o número de linhas que a gente vai ter. Então, como a gente passou dois valores, a gente vai ter duas linhas com seus múltiplos. Então, a gente tem que verificar o tamanho do vetor conjunto. Então, conjunto.length. Conjunto.length. Aqui a gente já vai declarar qual é o tamanho de linhas que esse vetor, essa matriz vai ter, ok? Bom, temos que percorrer esse vetor aqui, no caso, a gente tem que percorrer e identificar quais são os valores de cada índice. Então, por exemplo, o primeiro índice aqui é 11, eu tenho que acessar o índice desse vetor da posição 0 e coletar essa informação de qual é o tamanho, qual o valor desse índice 0. E, posteriormente, coletar o valor do índice 2, mas aqui poderia ser mais um valor de 50 e poderia passar quantos valores eu quisesse, porque tudo isso aqui funcionaria. O que eu tenho que fazer é acessar esses valores. Um dos melhores jeitos da gente acessar esse valor é fazer um for. Então, esse for, a gente vai acessar esses valores, esses índices, e o for, por padrão, a gente faz esses pontos e vírgulas que separam a inicialização, a variável de inicialização, a condição do for e o incremento, o que a gente vai fazer após terminar o for, que normalmente para percorrer todos os índices a gente coloca um incremento. Então vamos declarar uma variável i, que é um inteiro, vou inicializar ela como sendo 0 e ao final do for eu vou pedir para ela adicionar mais 1 na variável i. E quantas vezes a gente vai fazer isso? A gente vai fazer quantas vezes for o comprimento desse vetor que a gente passou. Como esse vetor que a gente passou, vetor conjunto, era vector, chamou, dentro desse método ele chama conjunto, então a gente tem que verificar enquanto tiver valores, né, de conjunto. Então, é enquanto i for menor que o tamanho de conjunto.length. Ok? Enquanto i for menor que conjunto.length. Depois disso, soma mais um. Boa! O que a gente tem que verificar? O valor do índice inicial. Inicialmente esse for começa com 0, então ele vai verificar o primeiro índice do vetor conjunto. Então, vamos declarar uma nova variável para armazenar esse valor, o valor desse que está contido dentro do índice desse vetor. A gente vai chamar esta variável de base, tá? Ela é igual o vetor conjunto na posição em que ele está. Inicialmente é 0, na segunda iteração ele já vai estar com o valor mais 1. Então, conjunto, vamos passar a posição, o índice do vetor. Então está aqui. Então, no índice conjunto, que é o vetor que a gente recebeu, na posição 0, na primeira interação, porque o i vale 0. Na primeira interação, ele vale quanto? Vale 11. Na segunda, porque depois que ele fizer isso, ele vai somar i mais mais. Então, esse 0 deixa de ser 0, vira 1. Então, ele vai verificar. Na posição 1, o que tem de valor? Tem 49. Então armazena em base. Ok? É isso que a gente vai fazer para cada interação aqui. Bom, o que a gente tem que fazer agora é gerar a nossa matriz resultante. A nossa matriz resultante chama múltiplos e a gente tem que gerar ela. Para a gente gerar ela, a gente tem que percorrer todas as posições dela e colocando também os valores que ela deveria ter. Então, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Então, vou pegar a linha dessa matriz, porque aqui a gente está percorrendo o for do vetor. Esse vetor aqui corresponde à linha. Então,
primeiro índice é 11, então ele corresponde à primeira linha da matriz. O segundo índice é 49, ele corresponde à segunda linha da matriz. Então, essa matriz aqui, a gente tem que dar qual é o tamanho dela nas posições coluna, para a gente percorrer ela pelo tamanho, fazer mais um for aqui. Então, múltiplos na posição linha, que é o mesmo valor de i. Então, esqueci aqui. Bom. Temos aqui na linha i, então linha 0 dessa matriz, que seria essa aqui. Depois, na segunda iteração, linha 1 e assim sucessivamente. O que a gente vai fazer? A gente vai declarar qual é o tamanho dela. Então, para declarar o tamanho dela, a gente vai dizer que ela é um vetor. Então, para cada posição desse vetor múltiplos no índice específico, vamos criar um novo vetor com um determinado número de posições. E essas posições, na verdade, a gente pode fazer uma continha aqui e descobrir qual que é esse tamanho. Porque a gente tem que fazer de números de 0 até 100. Então, quantos múltiplos tem de 0 a 100? Vamos tirar esse int ainda, já vamos falar sobre ele. Quantos múltiplos de 11 tem de 0 a 100? Vamos abrir a calc. Então, 100 dividido por 11, está aqui. A gente tem 9 e mais um pouquinho. Não, 9 não. São 9 caçamba. 11 dividido... Não, 100 dividido por 11 é igual a 9. Então, nós temos 9 múltiplos de 11 até 100. Só que a gente tem que contar o zero. Porque 0 vezes 11 também é múltiplo, que ele dá 0. E a gente está perguntando de 0 a 11. Então, o que a gente teria que fazer é pegar 100, dividir sobre o valor do múltiplo, que seria a variável base, e somar mais 1. Esse aqui vai ser o comprimento da linha. Quantas colunas vai ter a linha que a gente está trabalhando. Então, a gente declarou o vetor aqui, que tem a quantidade essa quantidade de linhas, que é correspondente ao tamanho do vetor que a gente passou. E agora a gente vai verificar quantos múltiplos tem do valor 11 e quantos múltiplos tem do valor 49, para a gente criar o número de colunas nessa matriz. Ok? E vamos posteriormente percorrer todos os índices, as colunas dessa matriz aqui e armazenar o valor dessa multiplicação na sua respectiva posição. Vamos lá. Vamos criar mais um for para percorrer cada posição aqui. Vamos criar inicializar, condição e o que a gente vai fazer no final. Como as linhas a gente usou o i, para não confundir a cabeça, vamos usar o j, que é, a gente vai declarar aqui na inicialização, vamos falar que o j, j é a coluna, começa em 0 também. No final da interação, vamos somar mais 1 ao j, e vamos fazer isso enquanto o j for menor que o tamanho das colunas, ok? Desta linha aqui. Então, a gente vai identificar qual é a quantidade de linhas, colunas, na verdade, que a gente criou nesta linha i. Para identificar isso, múltiplos na
na linha ponto length, que a gente vai identificar qual é esse comprimento. Isso, tá certo. Então vamos lá, a gente recebe um vetor, verifica qual é o tamanho desse vetor para a gente instanciar a quantidade de linhas que a gente vai ter nesse vetor, nessa matriz. Percorremos cada linha do vetor, que é também de múltiplos, cada linha desta, e vamos encontrar qual é o número de colunas que a gente tem para cada linha da matriz. Vamos percorrer cada coluna, aqui, cada coluna dos múltiplos e vamos multiplicá-las para fazer armazenar na variável. Por quê? A primeira posição de J, vamos supor o número 11. O número 11 tem 100 dividido por 11, dá 9. Essa divisão inteira, porque eu não preciso contar a parte decimal, ela tem 9 múltiplos de 11 mais o múltiplo de 0. Então, como eu tinha apagado, mas eu esqueci de pôr aqui. Eu só quero a parte inteira, então são 9 múltiplos mais o 0. E a gente vai percorrer aqui as posições de 0, de índice 1 da linha, índice 0 da linha, índice 1 da linha, índice 2 até quanto for esse tamanho. E vamos multiplicá-lo. Eu sei que é difícil. É tanto matriz, a gente vai confundindo, vai ficando uma salada toda. O que a gente vai acessar aqui é, como a gente fez um acesso por índice, acesso por linha, acesso por coluna, a gente vai, na matriz múltiplos, nessa matriz múltiplos, na linha I, coluna J, a gente vai dizer qual é o valor, a gente vai determinar qual é o valor que ele deve ter. O que ele deve ter? Posição 0 do vetor linha 1, posição 1 do vetor linha 0, eu falei ao contrário, linha 0, aqui é a coluna 0, coluna 1, coluna 2, que equivale, isso aqui, a posição 0, equivale a 0, vamos fazer em cima aqui, aqui equivale 0 vezes 11. A segunda posição equivale a 1 vezes 11. A terceira posição equivale a 2 vezes 11. E assim sucessivamente. É isso que a gente vai fazer nas colunas. A gente vai pegar o índice da coluna e multiplicar pelo valor, o parâmetro da linha, que é no caso, primeira posição 11, segunda 49. Eu vou deixar bem comentado no final desse exercício, para vocês identificarem. Eu não sei se eu consegui explicar direito, eu acho que eu consegui, mais ou menos, acho que foi. Base. Então, o J é o índice coluna vezes o valor da base, que é o valor, esses valores aqui que a gente está passando. Isso aqui vai armazenar exatamente na posição da matriz. Acabando as posições colunas, ela vai para a próxima linha. Então, na primeira interação, o I vale 0. Vai fazer todo esse for aqui. Armazena a posição, a primeira posição do vetor, pega qual é esse número, identifica qual é o tamanho de colunas que a gente vai ter
instancia o tamanho dela, dessa matriz que a gente iniciou aqui em cima, fala qual é o tamanho, a quantidade de colunas que a gente vai ter. Enquanto a gente tiver colunas, a gente multiplica o valor do índice da coluna vezes o valor que a gente passou, que é o valor da base. E isso aqui vai nos resultar no exercício 1. É isso mesmo. Estava conferindo. É só salvar e compilar. Mas eu já volto para o exercício 2 e a gente vai testar esse código aqui. Beleza? Falou!